Olá, pessoal. Voltamos então agora para falar sobre os coeficientes estequiométricos. Então, átomos não são criados nem destruídos numa reação química. Assim, os coeficientes devem ser corretamente escolhidos a fim que o número de átomos de um certo elemento químico seja o mesmo em ambos os membros da equação química. Quando os coeficientes estão adequadamente colocados, diz-se que a equação química está corretamente balanceada. Por exemplo, a síntese da amônia pode ser equacionada da seguinte maneira: nitrogênio 2, ali ó, N2, uma molécula, mais 3H2, 3 moléculas, resultando em duas moléculas de 2NH3. Então, numa reação química, vai ser representada por uma equação química. Reação é aquilo, né? A gente mistura os dois elementos, a gente tem uma reação, elas estão reagindo entre si. Quando eu coloco isso no papel, eu faço uma equação química, na qual há coeficientes estequiométricos que expressam a proporção entre os participantes da reação. Essa proporção envolve, a princípio, a quantidade de mols. Outro exemplo do fósforo. Fósforo P4 sólido mais 6Cl2 gasoso, resultando em 4PCl3 líquido. Bom, o que a gente vê aqui? A conservação da matéria, né, de Lavoisier. A relação entre as quantidades dos reagentes e dos produtos é chamada estequiométrica e os coeficientes de uma equação balanceada são chamados coeficientes estequiométricos. O número que precede cada fórmula química pode ser entendido como o número de moléculas ou o número de mols. As equações químicas devem sempre ser balanceadas, sempre, antes de realizar qualquer cálculo estequiométrico. Assim, uma equação química balanceada mostra a relação quantitativa entre reagentes e os produtos em uma reação química. Tem uma reação química de qualquer problema, começo ela vendo se está balanceada. Vamos para alguns exemplos. Um grupo de engenheiros está projetando uma indústria de amônia, na qual se deseja produzir diariamente 8,5 toneladas dessa substância. 8,5 toneladas é igual a 8,5 vezes 10 nas 6 gramas. Os engenheiros devem estimar as quantidades de matérias-primas nitrogênio e hidrogênio necessárias a cada dia para atingir a meta desejada. Como ajudá-los? Bom, primeira coisa, né, qual que é a fórmula, qual que é a equação química da amônia, da formação da amônia? 2 nitrogênio, N2 gasoso, mais 3H2 gasoso, resultando em 2NH3 gasoso. Vamos ver se essa equação está balanceada? Tenho 2 nitrogênios nos reagentes, tenho 2 nitrogênios nos meus produtos. Tenho 6 Hs nos meus reagentes, tenho 6 Hs nos meus produtos. Ok, está balanceado. A massa molar da amônia calculada a partir da consulta da tabela periódica é 17 gramas por mol. Né? N14 mais 3 hidrogênios, 3 vezes 1, 3, então 14 mais 3, 17. E a massa da amônia que se deseja produzir diariamente na indústria é 6,5 vezes 10 a 6 gramas. Então, 1 mol, né, da matéria, eu tenho 17 gramas de amônia. X mols eu tenho 8,5 vezes 10 a 6 gramas, ou seja, eu tenho 5 vezes 10 a 5 mol. Então, a massa molar da amônia, que eu calculei agora, o que eu posso fazer? A partir do momento que eu vou ter a minha equação balanceada. N2 mais 3H2 resultando em 2NH3. Eu posso ter uma relação, ou seja, uma proporção molar de 1 mol, que é o meu coeficiente estequiométrico, que é 1, para 3 mols de H2 para 2 mols da minha amônia. Tem uma relação estequiométrica. Envolvendo matéria seria 1 mol, 3 mols e 2 mols. Então, se eu tenho aqui a produção de 5 vezes 10 na 5 mol, para produzir aquela 8,5 vezes 10 a 6 gramas, eu consigo, por sua vez, descobrir essa incógnita e essa incógnita. Concordam? Então, se eu usar essa regra, eu consigo calcular o número de mols de cada uma. Ó, 1 mol de NH2, esqueçam essa parte do meio, se relaciona com 2 mols de amônia. Y,
mols de NH2 são produzidos quando eu tenho 5 vezes 10 a 5 mols. Ok? E idem se eu quero usar apenas hidrogênio e amônia, que eu tapo essa primeira parte aqui e uso 2 mols de hidrogênio, vão para 3 mols de hidrogênio vão para 2 mols de NH3. Então, Z mols vão para 5 vezes 10 a 5 mols. Por que isso? Porque essa relação, como nada se cria, tudo se transforma na química, eu consigo utilizar. Então, eu teria a produção de Y igual a 2,5 vezes 10 a 5 mols. Porque 1 mol e 2 mols quer dizer exatamente metade, né? E Z seria igual a 7,5 vezes 10 a 5 mols de H2. Ok? Então, assim, para produzir 5 vezes 10 na 5 mols de amônia, a indústria gastará também diariamente 2,5 vezes 10 na 5 mols de reagente gás nitrogênio e 7,5 vezes 10 na 5 mols do reagente gás hidrogênio. Tá, mas a empresa consegue comprar mol? Tu liga para uma empresa e diz assim, eu quero comprar 2,5 mols de nitrogênio. Não, tu fala em gramas, né, ou volume. Então, se a intenção é determinar a massa de cada um desses reagentes, uma maneira de se fazer isso é a seguinte: obter as massas moleculares, consultando a tabela periódica e, a partir delas e das quantidades em mols já determinada, calcular a massa de cada um dos dois gases. Então, vamos lá. Eu vou mostrar duas formas de fazer, tá? Não tem jeito certo. Tá? Vocês têm que se organizar para descobrir qual das duas formas de calcular isso vocês estão levando em consideração e está sendo melhor para vocês. Eu vou tirar por enquanto aqui no meio para fazer do nitrogênio. Estou tirando a relação só do meio aqui do H2. Eu deixei que 1 mol de nitrogênio vai para 2 mols de NH3 e 2,5 mols, então, em 5 vezes 10 a 5 mols. Eu posso fazer de duas formas isso, então. Se eu vou trabalhar com gramas, eu posso falar quanto que é em gramas 2N. 2 vezes 14, 28 gramas de N2, que é o que está aqui nesse lado. Vamos para quantas gramas de amônia? 2 vezes N é 14, mais 3, 17 gramas de NH3. O que eu já tenho? 8,5, esse dias o meu problema, né? Vezes 10 na 6 gramas. Então, eu consigo achar o meu número de gramas de gás nitrogênio, tá? Então, daria 7 vezes 10 na 6 gramas. Eu não vou aumentar porque vai estar aqui, ó. O que é isso aqui, tá, gente? É justamente seguindo a estequiometria, os coeficientes em mol, consultando as massas molares dos participantes e, em posse delas, montando a regra de 3 envolvendo as massas. 1 mol de N2. A massa de 1 mol de N2, reparem, 2 nitrogênios é 28 gramas. A massa de 1 mol de H2 é 2 gramas, mas eu tenho 3 mols, então 3 vezes 2 gramas. A massa... Desculpa, pessoal. A massa de 2 amônias, ou seja, 2NH3. Então, a massa de uma é 17. Se eu tenho duas aqui, é 2 vezes 17. Deste cara aqui, eu tenho a quantidade em gramas, que foi me dada lá no começo do meu problema. Então, o que eu vou fazer? Determinar para o gás hidrogênio, por exemplo, nitrogênio e amônia. 28 gramas vai para 2 vezes 17. 2 vezes 17, ó. 2 aqui, ó. 2 vezes 17. X vai para 8,5 vezes 10 a 6 gramas. Então, vou ter 7,10 a 6 gramas de N2, ou seja, 7 toneladas. Para hidrogênio, eu tenho 3 vezes 2 gramas. Por que 2 gramas? Porque eu tenho 2 hidrogênios ali. Ó. Cada hidrogênio é 1 grama. E meu coeficiente estequiométrico é 3. Então, 3 vezes 2 e 2 vezes 17. Os 8,5 vezes 10 a 6 já é a massa dada no meu problema. Então, Y, ou seja, a quantidade de hidrogênio que eu vou gastar, vai ser 1,5 vezes 10 na 6 gramas ou 1,5 toneladas. Assim, para produzir diariamente 8,5 toneladas de amônia, a indústria gastará também diariamente
7 toneladas de gás nitrogênio e 1,5 toneladas de gás hidrogênio. Vamos para um outro problema. Esse sim eu vou fazer com vocês. Um exemplo aqui. P4 sólido mais Cl2 gasoso, resultando em PCl3 líquido. Qual é a massa de Cl necessário para reagir completamente com 1,45 gramas de fósforo? E depois, qual é a massa de Cl3 produzida? O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou colocar aqui a minha equação. P4 mais Cl2, resultando em PCl3. Tá, vou fechar nosso compartilhamento para a gente poder enxergar. Beleza. Comecei colocando a minha equação química. Tá balanceado isso aqui? Não, porque eu tenho 4 fósforos aqui no meu reagente e tenho só um no produto. Então, eu vou ver o que acontece se eu balancear aqui com 4. Cl, eu tenho 2 nos meus reagentes, mas eu tenho 12 nos meus produtos. Facilmente eu consigo chegar a 12 nos meus reagentes. Agora a minha equação está balanceada. Mesmo número de reagentes nos meus números de produtos. E aí me dizia que eu tenho 1,45 gramas de fósforo. Então, o que eu vejo aqui? O coeficiente estequiométrico do fósforo é 1. Então, que 1 mol de fósforo se relaciona com 6 mols de Cl2, que se relaciona, por sua vez, com 4 mols de PCl3. Né? Estou só transformando aquela minha equação numa equação, digamos, de palavras. Ok? Então, em 1 mol de P4, eu vou lá na tabela periódica e faço 4 vezes 30,97 dá 123,9 gramas. Professora, usei 124. Não tem problema, tá? É só no finalzinho ali vai dar um pouquinho de diferença, mas não tem problema. Quantas gramas eu tenho? 1,45 gramas. Eu vou ter X mols. X vai ser igual 0,0117 mols de PCl4 nesta quantidade de gramas. Esse dado aqui foi um dado por problema, tá? 1,45 gramas. Logo, quero calcular a massa de Cl2. Como é que eu faço? Primeiro eu calculo o número de mols. 1 mol de P4 está relacionado com quantos mols pela estequiometria da equação de Cl? 6 mols de Cl2. 0,0117 mols vai para X. X vai ser igual, ou seja, a minha quantidade em mols de Cl2, 0,0782 mols de Cl2. Eu tenho nessa equação. Mas eu quero saber a massa em gramas de Cl2. O que eu faço? Se eu tenho o número de mols, eu consigo facilmente relacionar com gramas. 1 mol de Cl2 tem quantas gramas? Vou lá na tabela periódica e vejo. 2 vezes 35,45, 71 gramas. 0,0782 mols, eu tenho X. X vai ser igual a aproximadamente 4,98 gramas de Cl2, que vão ser necessários para reagir com 1,45 gramas de P4. Respondi meu primeiro problema. A letra A. Na letra B, pedia qual é a massa de PCl3 formado. Então, vou lá, vou apagar aqui essa minha primeira parte do cálculo, que eu já usei para calcular meu Cl, e vou calcular agora para o meu produto, este cara aqui. Então, começo de novo. 1 mol, que eu já calculei, né, de P4 está relacionado com quantos mols
de fósforo, de PCl3. 4 mols de PCl3. Eu calculei há pouco, né? 0,0117 mols, que é dado o número de mols no minha quantidade em massa do meu problema, eu vou ter X. X, então, vai ser 0,0468 mols de PCl3. Vão ser formados a partir de 0,0117 mols de P4 com aquela massa dada de 1,45 gramas. Então, como é que eu transformo mols em gramas? Essa canetinha aqui eu acho que é meio ruim para vocês enxergarem. 1 mol de PCl3 tem quantas gramas? Vou lá e calculo. 3 vezes 35,45, que é do cloro, mais 30,9 do fósforo, aproximadamente 137,3 gramas. Em 0,0468 mols, eu vou ter X. X vai ser igual a 6,43 gramas de PCl3. Vamos ver se é uma verdade isso aqui? Se meu cálculo está certo? Eu tinha 1,45 de fósforo no começo. Eu fui lá e calculei aproximadamente 4,98 gramas de Cl no meu problema anterior, na letra A. Vamos ver quanto que eu teria que ter de PCl4, se nada se transforma. 1,45 mais 4,98 igual a 6,43. Exatamente o que eu encontrei aqui. Por quê? Os meus reagentes, eles não somem do nada. Então, eles se transformam nos meus produtos. Ok? Tem outras formas de fazer, tá, pessoal? Mas essa aqui para mim é a mais simples por enquanto. Agora eu vou compartilhar de novo com vocês aqui a tela. Aqui. Vamos ver a resolução. Então, começava escrevendo a equação balanceada, calculando o número de mols a partir das massas. Ó, 1 mol de P4 vai para 124 gramas de P4, 1,45 que é o dado fornecido, vou ter 1,0117 mols de fósforo, que vão 1 mol de P4 se relaciona com 6 mols de Cl2, ou seja, 0,0702 mols de Cl2. 1 mol de Cl2 tem 70,91 gramas de cloro. 0,0702 mols de Cl tem aproximadamente 4,98 gramas de Cl2. E a massa do fósforo, 4 mols de Cl3 vai para 1 mol de P4, calculo o número de mols, 0,0468 mols de PCl3, 1 mol de PCl3 tem 137,3 gramas, 0,0468 mols tem 6,43 gramas. Ou simplesmente, pela lei de conservação das matérias, 1,45 gramas de P4 mais 4,98 gramas de Cl2 tem que resultar em 6,43 gramas de PCl3. Ok? Vamos fazer essa. Essa aqui era de vestibular, mas eu te digo que ela é bem dificilzinha. Então, vamos lá para outra equação química. Já vou apagando meu quadro aqui, se a gente precisar fazer ela no quadro. Beleza. Balanceando-se a reação. Vamos lá. Eu vou botar ela aqui, tá? Al2, SO4, 3, mais 3CaOH2, resulta em não sei Y, AlOH3 mais ZCaSO4. Opa! Corretamente obtém-se os valores de Y e Z. Qual é a massa necessária de CaOH2 para reagir completamente com W
quilogramas de Al2SO4, 3. Então, estou falando tudo devagarinho assim, mas seria, né? Hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio. Dados as massas molares de Al2SO4, 3, 342 gramas por mol, de hidróxido de cálcio, 74 gramas por mol, e WV aqui é igual Y mais Z. Então, quanto que é Y e Z? Vamos achar. Alumínio eu tenho 2 nos meus reagentes, tem que ter 2 nos meus produtos. Vamos ver se eu botando 2 aqui vai fechar. SO4, tenho 3 aqui, aqui eu teria um só. Se eu botar 3 aqui, vamos ver se vai fechar. 3 cálcios nos meus reagentes, fico com 3 cálcios nos meus produtos. 3 hidróxidos, 3 vezes 2 hidróxidos, aqui tem um 2, dá 6 hidróxidos, e 2 vezes 3 hidróxidos, 6 hidróxidos. Então, Y vai ser igual a 2 e Z igual a 3. Portanto, meu WV em quilogramas vai ser 5 quilogramas. 5 quilogramas. Que é o que eu vou usar para os meus cálculos. Então, eu vou lá. Vou tentar fazer. Fiz o balanceamento, enunciado em forma que 5 gramas, né, de Cl de sulfato de alumínio reagem. Portanto, 1 mol balanceado, olha só, 1 mol de sulfato de alumínio reage com 3 mols de hidróxido de cálcio. Isso eu vejo aqui no meu problema, está balanceada essa parte. Qual que é a massa que eu tenho, né? Se eu for calcular aqui, qual que é a massa total desse meu composto aqui? 342 mols. A massa do meu hidróxido de cálcio, 74. Mas quantos mols eu tenho? 3. Se está me dando aqui 5 quilos, ou seja, 5.000 gramas, X. Fazendo esse cálculo, eu tenho 3,25 quilogramas. Alternativa A. Ok, pessoal? Eu coloco muito mais aqui, ó, outros. Agora eu vou fazer mais uma. Tinha esquecido dessa. Eu tinha colocado mais uns para vocês fazerem em casa. Mas vamos fazer mais um. A glicose reage com oxigênio para formar CO2 e água. Seguindo essa fórmula, já está balanceada. Como é que eu sei? Posso contar aqui quantidade de carbono, 6 nos meus reagentes, 6 nos meus produtos. O2, H, eu tenho 12, para cá eu também tenho 12. Então, eu já sei que está balanceado. Qual é a massa de oxigênio em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Vou apagar esse aqui e vamos fazer. Então, C6H12O6 mais 6O2, resultando em 6CO2 mais 6 águas. O que foi me dado no meu problema? Que eu tenho 25 gramas de glicose e eu quero saber a massa de oxigênio. E depois eu quero a massa dos dois, né? De água e de CO2. Vamos lá. Então, como é que eu começo calculando? Bom, eu posso começar relacionando 1 mol de glicose, que é, né, o quanto eu tenho aqui, 1 mol de C6H12O6, reagem com quantos mols de hidrogênio? De oxigênio? 6 mols de O2. Bom, então tá, então vamos lá. Quanto em gramas é C6H12O6? Vou lá e calculo. 180 gramas. Quantas gramas são 2O2? 2O2 são 32 gramas. Mas de quantos mols estamos falando? 6. Então, 6 vezes 32. Qual que foi a massa me dada pelo problema? 25 gramas de glicose. Então, X gramas de O2 serão necessários. X vai ser igual a 26,65 gramas. Quem quiser fazer as etapas como eu fiz antes, 1 mol de glicose tem 180 gramas, 25 gramas tem X mols, e aí eu relaciono aquele número de mols com a quantidade de mols de oxigênio. Também pode, gente. Estou mostrando as duas formas de fazer, tá? Agora eu vou calcular
a quantidade que eu tenho de água e de CO2. Então, vamos lá. Esse mesmo 1 mol de glicose, C6H12O6, relaciona-se com quantos mols de CO2? 6 mols de CO2. Em gramas, isso aqui é 180 gramas. O CO2 sozinho, cadê minha colinha? Acho que é 18 de água. O CO2 é 44. Vezes 6, porque eu tenho 6 mols. Em 25 gramas, eu tenho X. X vai ser igual a 36,6 gramas de CO2. E agora de água. Começa da mesma forma. 1 mol de glicose, C6H12O6, se relaciona com 6 mols de água. Agora eu vou para a equação em gramas. 180 gramas de glicose, H2O é 18, mas eu tenho 6. Então, tenho que sempre levar em consideração minha estequiometria. Em 25 gramas, que me foi dado, eu tenho X gramas. X vai ser igual a 15 gramas de água que serão necessários. Ok, gente? Tem as duas formas de fazer, tá? Vocês que escolhem qual que vocês vão se adaptar melhor. Volta lá. Opa. Então, tá aqui a resposta, tentei fazer de novo, tá? E aqui eu botei vários extras, tá, pessoal? Que é um probleminha com a resolução, passo a passo. Muitos extras. Lembrando que queima, né? Queima quer dizer reagir com oxigênio produzindo CO2 e água. Ok? Semana que vem na aulinha a gente tenta repassar mais algumas, tá? Um abraço a todos, então. Até mais.